Olá e boas-vindas a mais uma de nossas análises. Hoje, a gente vai falar sobre uma das mentes mais brilhantes e, confesso, mais fascinantes de todos os tempos. Isaac Newton não foi só aquela figura histórica clássica, meio distante que a gente vê nos livros didáticos. Muito pelo contrário, ele foi um cara extremamente complexo que, literalmente, decifrou o código de funcionamento do nosso universo. O trabalho dele não só montou a base absoluta da física clássica, como mudou para sempre a maneira como nós compreendemos a realidade ao nosso redor. Mas olha só que loucura! O currículo de Newton é incrivelmente contraditório. É uma ironia histórica gigante pensar que o pai da racionalidade moderna tinha uma vida dupla tão surpreendente. Além de ser esse físico de ponta, astrônomo revolucionário e um matemático absolutamente genial, o cara era um alquimista devoto e passava horas a fio estudando cronologia bíblica. Ele gastou muita energia tentando desvendar segredos místicos. E como se não bastasse, lá na sua fase mais velha, ele assumiu o cargo de mestre da Casa da Moeda na Inglaterra. Ele não ficava só assinando papel não, viu? Ele virou um caçador implacável de falsificadores e criminosos da época. Um verdadeiro roteiro de cinema. Bom, o nosso roteiro de hoje é o seguinte. A gente vai começar explorando o homem por trás do mito, passar pela sua inigualável obra-prima matemática e depois mergulhar direto naquelas 3 leis lendárias: inércia, dinâmica e ação e reação. Por fim, fechamos com o impacto do legado dele no nosso dia a dia. Parte 1. O homem por trás. Para a gente realmente entender a ciência, é super importante dar uma olhada na vida pessoal e sacar como o isolamento moldou essa capacidade intelectual quase alienígena. Tudo começou em 1643, com um nascimento prematuro numa pequena aldeia inglesa chamada Woolsthorpe. A infância dele foi bem solitária, e é muito provável que isso tenha alimentado tanto aquele jeito super reservado dele, quanto seu espírito incrivelmente competitivo. Mas foi justamente esse foco absurdo que o levou ao topo do mundo. Ele deu aula na badalada Universidade de Cambridge, representou a instituição no parlamento inglês e chegou ao topo do topo, presidente da importantíssima Royal Society. O impacto do cara foi tão brutal que, quando faleceu aos 84 anos, em 1727, ele foi o primeiro cientista da história a ser enterrado na abadia de Westminster, e com honras de Estado. Tá bom? Ou quer mais? E detalhe, antes mesmo da gente focar nas leis do movimento, precisamos lembrar que a mente dele atirava para todos os lados. A gravitação universal é o exemplo clássico, né? Ele conectou um negócio trivial como uma maçã caindo de uma árvore à mesmíssima força que segura a Lua na órbita da Terra. Na ótica, ele provou que a luz branca esconde todas as cores do arco-íris e ainda inventou o primeiro telescópio refletor prático, usando espelhos para fugir das distorções visuais. E na matemática, desenvolveu o cálculo diferencial e integral de forma totalmente independente do trabalho de Leibniz. O cara era simplesmente uma máquina. E toda essa tempestade de genialidade nos leva à nossa seção 2, a obra-prima, o famoso Principia. Vamos voltar ao ano histórico de 1687, quando essa publicação basicamente zerou o jogo da ciência. Os Princípia Matemática são, sem exagero nenhum, um dos livros mais vitais já escritos por um ser humano. E o grande pulo do gato aqui foi a unificação. O livro provou por A mais B que as regras da física aqui na Terra são rigorosamente as mesmas que organizam as estrelas e os planetas lá no céu. As mesmas leis matemáticas exatas regem tudo. Pela primeira vez, a humanidade olhou para cima e percebeu que o universo era de fato compreensível. Agora a gente chega no miolo do negócio, a seção 3, a primeira lei de Newton, a inércia. Essa é a base de pedra de toda a mecânica clássica. Em termos simples, inércia é a preguiça natural do universo. É a resistência que qualquer coisa tem de mudar o que já está fazendo. Um corpo parado quer, a todo custo, continuar parado. E um corpo em movimento quer continuar se movendo, em linha reta e na mesma velocidade. O estado natural da matéria é o deixa-o quieto, a não ser que uma força externa chegue e mude a situação na marra. Todo mundo já viveu a melhor aula de inércia possível. Andar de ônibus. O motorista dá aquela freada brusca e o que acontece? A gente é jogado para frente na hora. Isso não é uma força invisível empurrando ninguém pelas costas não, tá? É pura inércia. O corpo da gente estava naquela velocidade e ele quer continuar naquela velocidade. O ônibus parou, mas a gente tende a seguir viagem. O que nos leva super bem para a seção 4, a segunda lei, a dinâmica. Se a inércia fala da resistência, a dinâmica coloca a matemática na mesa e mostra como calcular o movimento de verdade. E aí surge essa fórmula que é bonita de tão simples. F igual a m vezes A.
Força é igual a massa vezes aceleração. É o código-fonte do movimento. Essa lei decreta que a força aplicada num corpo equivale a multiplicar o peso dele, ou seja, a massa, pela aceleração que ele ganha. É uma ponte direta. Medimos a força em newtons, a massa em quilos e a aceleração em metros por segundo ao quadrado. Tudo está perfeitamente interligado. Sabe o que é realmente interessante observar aqui? É a proporção. Imagina aplicar a mesmíssima força em dois objetos totalmente diferentes. Se a gente empurra algo super pesado, a aceleração vai ser minúscula, não sai muito do lugar. Mas pega essa mesma força e aplica num objeto bem leve. Ele vai sair voando. A aceleração é gigante. É a lógica invisível por trás de absolutamente tudo que é empurrado ou arremessado por aí. E aí entra a quinta parte, a terceira lei, ação e reação. A regra de ouro de que nada, nenhuma força age sozinha na natureza. Toda ação gera uma reação de mesma intensidade e direção, mas no sentido oposto. Pensa no ato de caminhar, mais banal possível. A gente empurra o chão para trás com o pé. Essa é a ação. Como o chão responde? Ele empurra o nosso pé para frente com a mesmíssima força. E um ponto muito importante que costuma gerar confusão. Essas forças não se anulam. Elas nunca se anulam, porque elas acontecem em lugares diferentes. Uma força age no chão, a outra age no pé. E isso ilustra de forma fantástica como a gente viaja para o espaço. Exatamente a mesma física do passo na calçada. O motor do foguete expulsa gases com uma fúria absurda para baixo, certo? A reação instantânea e inegável é que esse gás empurra o corpo do foguete violentamente para cima, quebrando as correntes da gravidade. É simplesmente de explodir a cabeça pensar nisso. E falar em foguete é a deixa perfeita para a nossa última sessão, o legado de Newton. Como é que essas ideias do século XVII moldam a nossa vida hoje? Então, só para ter certeza de que tudo ficou bem amarrado. Primeira lei, inércia. O objeto não faz nada sozinho. Segunda lei, dinâmica. A clássica F igual a m vezes A. Terceira lei, ação e reação. Se empurrar, vai ser empurrado de volta. Tudo gravado na pedra. E a gente vive isso todo santo dia. Entramos num carro moderno, colocamos o cinto de segurança, adivinha? A engenharia daquilo foi toda feita para brigar contra a primeira lei da inércia num acidente e salvar libras. Ao mesmo tempo, lá em cima, as órbitas mega complexos dos satélites que trazem a nossa internet, por exemplo, são calculadas com a mesmíssima matemática baseada nas 3 leis de Newton. Ele está no carro e está no espaço sideral. Para encerrar, fica a grande provocação de hoje. Como é possível que um cara recluso, com um humor difícil, enfornado na Inglaterra dos anos 1600, consiga ser, até hoje, o copiloto fantasma de cada sonda e foguete espacial moderno? A resposta é que o intelecto de Isaac Newton encontrou a verdade mecânica mais pura do nosso mundo. Ele quebrou a barreira do tempo, e as fórmulas dele seguem guiando a humanidade em direção às estrelas. Esperamos que essa exploração de hoje tenha sido fascinante. A gente se vê no próximo estudo. Até lá!